Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber as notificações e aperte no joinha e venha conosco. Olá, como vão? Hoje nós vamos falar sobre os códigos importantes de um filme chamado O Homem que Mudou o Jogo. Conta a história real, baseada em fatos reais, de um homem que era técnico de beisebol e que criou uma estratégia diferente para recrutar, os seus jogadores. Ele, juntamente com o Peter, criaram uma estratégia baseada em resultados, baseada em números, usando códigos de uma planilha que media cada parte importante, cada parte que a pessoa tinha de qualidade, de atitude que seria bom para aquele time ali. Porque até então, na ocasião, o beisebol sempre era visto como fama, os mais famosos que tinham lugares nos times. E eles começaram a partir de outro princípio, em que seria aproveitado o lado bom, de cada um dos jogadores. Para isso, eles fizeram o quê? Contrataram os mais baratos. Eles analisaram muitos jogadores e cada ponto importante de eles foram valorizando. Então, esse líder tinha assim, uma visão progressiva. Uma visão progressiva quer dizer que é uma visão de futuro, ele acreditava naquilo que ele estava ali proposto a realizar. Então, o lado bom de cada ele valorizava. Então, isso é ter uma boa liderança, Ele começou pelo Peter. O Peter era um homem que tinha começado a trabalhar, foi o primeiro emprego dele em um dos times, de beisebol, e nem ele mesmo dava muito por ele, se sentia inferior, nem queria falar do que sabia, e o técnico, o gerente lá do time, viu ele, Billy, o nome dele, percebeu que tinha muito ali atrás daquele rosto humilde, Então, uma das características é que ele valorizava o humilde. Ser humilde é importante, para ele. Os que se sentem menores, na verdade, a gente percebe por muitas situações que são os melhores. Uma outra questão que ele tinha era incentivar as pessoas. Ele era um líder que incentivava as pessoas e que não diminuía, Ele incentivava nos pontos altos, Nos pontos que a pessoa tinha as potencialidades, ele ia e incentivava aqueles jogadores ali. Tem uma coisa que ele tinha que, ao meu ver, assim, não era tão bom. Ele tinha superstição e não ia nos jogos, Ele não assistia os jogos dos times que ele comandava. Ele achava que ele dava azar. E, isso foi uma questão. Ele luta pelo que ele acredita. Então, ele não simplesmente faz por fazer, sem uma intenção. Então, ele era intencional. Ele fazia as coisas porque ele acreditava que aquilo era importante. Ele era uma pessoa que não se preocupava com as coisas que iam acontecer ainda. A preocupação é você se ocupar de algo que ainda nem aconteceu. Então, ele falava para a filha dele que estava preocupada se iria perder o trabalho, porque eles vinham de uma sequência de 14 derrotas em 17 jogos, e o pai dela dizia, não, minha filha, não se preocupe, o papai não tem problemas. Apesar de ele entender que ele tinha problemas, porém os problemas não eram grandes. Apesar de aos nossos olhos parecerem enormes, Um time que perdia tanto, seguidamente. Ele via os problemas como coisas pequenas, Não dava tamanha importância àquela situação. Ele acreditava que tudo ia dar certo. Um outro ponto é que ele criava várias estratégias diferentes. Então, ele era muito criativo. Em certos momentos, inicialmente, quando o time perdia muito, ele não tinha tanto contato com os jogadores. Ele não queria
ter intimidade, porque se precisasse dispensar, ele não queria ter laços, né? Então, depois, né, de um tempo, ele percebeu que era necessário de ele ter esse convívio maior com os jogadores, ele já ia e dava orientações, então ele era esse bom líder, né, que dava sempre orientações para que a equipe crescesse. Um outro ponto é que ele era muito honesto, ele falava que eles podiam fazer tudo, dar o seu melhor, mas eles não poderiam, por exemplo, roubar no jogo. E isso era uma mentalidade, né, que as pessoas naquela época do beisebol tinham, que não tinha como ganhar se não roubasse, certo? E tomar as decisões por dinheiro, ele não fez isso. Tanto que no final do filme mostra que ele recusou uma proposta de um time para ele ser gerente, que ia pagar 12,5 milhões para ele. Ele não tomou decisões por dinheiro, porque ele sabe que isso não era o mais importante. O que era o mais importante para ele? É ele fazer o que ele acreditava e ele fazer as coisas que ele gostava e fazer por amor. Ele fez por amor ao time, então ele escolheu ficar naquele time, certo? Eles passaram por uma boa fase, né, em que eles até bateram recordes mundiais e de 20 partidas, por exemplo, seguidas ganhando. Então, nesse tempo ele precisou dispensar uns, colocar outros, ele sabia aproveitar as pessoas pelo que eles tinham de melhor, apesar que não eram aqueles famosinhos, os que todo mundo achava que eram os melhores. Ele pegava pelos pontos específicos de cada um, pela habilidade de cada um, os jogadores para colocar ali naquele time. E com isso, né, ele fez com que o time dele fosse o melhor em vários jogos. No final, ele acabou perdendo, né, nessa temporada, mas mesmo assim ele não desanimou, ele continuou ali no time, negou a proposta que eu já contei para vocês e ele conseguiu, né, depois de um tempo ele conseguiu ganhar na final. Uma outra parte importante é que ele sabia olhar o ponto bom de cada um. A maioria das pessoas veem primeiro o lado ruim das pessoas, né, o lado negativo, e ele via as potencialidades em pequenas atitudes, em pequenos gestos. Então ele valorizava a equipe. Então está aqui grandes aprendizados, né, nesse filme. Indico que vocês assistam. Encontrado no HBO Max e realmente é um filme que vale muito a pena nós assistirmos porque tem grandes aprendizados. Então, um abraço a todos. Quem for do nosso Jogo da Vida aqui, né? Bem-vindo ao canal. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva para que este vídeo chegue a mais pessoas e não esqueça de dar o seu joinha. Um grande abraço, fique com Deus.